boa noite. Sidney Andrade, né? Samuel disse que eu era jornalista, mas eu sou, na verdade, comunicólogo, porque eu nunca exerci, na verdade, a função de jornalista. Mas tenho mestrado em literatura também, então eu sou metido, né? E sou cego. E a palavra é essa mesmo, cego, né? Às vezes eu digo que eu não enxergo, porque as pessoas se assustam, né? Quando eu falo cego. Porque as pessoas se assustam quando você fala o nome da deficiência que você tem. E grande parte desse susto é o que eu vou procurar explicar para vocês por que ele acontece, né? Por que esse susto quando eu falo a palavra cego ou qualquer outra palavra que identifica uma condição de deficiência. Eu comecei a perder a visão já faz 10 anos. Inclusive exatamente 10 anos, porque foi em fevereiro de 2006 que eu tive meu primeiro descolamento em retina, né? Só que, apesar disso, eu só sou cego há 4 anos, né? Que eu passei boa parte desse tempo com baixa visão. E, só que, assim, apesar de eu conviver com essa deficiência já faz bastante tempo, um tempo razoável, inclusive, eu só me deparei com essa história de capacitismo, esse bicho feio, né? Que bicho é esse, né? Que a gente nunca ouviu falar, só há 2 anos. Mas eu só tive a noção real do que é capacitismo ano passado, durante uma das aulas, que eu ministro lá no Instituto de Cegos aqui de Campina Grande. Eu sou instrutor de tecnologias assistivas aqui no Instituto, e grande parte do meu trabalho lá no Instituto é dar assistência aos alunos que, com deficiência visual, precisam de adaptação do material didático para conseguir acompanhar o ritmo da escola, né? Se é que eles conseguem. Então eles chegam lá no meu laboratório, na maioria das vezes, para fazer pesquisa, né? Porque a informática é um ambiente bastante acessível para quem tem deficiência visual, né? Quando você domina a ferramenta. E um belo dia, eu estava na minha ida para casa, eu vou na Kombi junto com os alunos, né, também. É engraçado isso, que a gente acaba convivendo bastante, conversando muito. E um desses alunos, ele tem 12 anos e ele é baixa visão. Baixa visão, eu não sei como é que eu explico, assim, porque um baixa visão, ele é um limbo, ele não é nem cego, nem vidente, né? Ele está no meio. Exatamente. Então, ele tem, porque eu fui baixa visão durante um tempo e por experiência própria você vive meio que um eterno dilema de você não aparenta, né, ter a condição que você tem, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer as mesmas coisas que uma pessoa que enxerga normalmente faz. Esse menino tem baixa visão porque ele tem retinose pigmentar, que é uma condição degenerativa, né, já veio de quando ele nasceu, e é muito provável que ele vá perder a visão ao longo da vida. Só que ele ainda tem baixa visão, ele ainda consegue ler, ele ainda consegue enxergar, normalmente assistir filme e tal, e apreciar, né, conseguir usufruir da imagem, ele ainda consegue. E a gente conversando, ele é muito curioso, um dia ele viu no YouTube um vídeo, desses vídeos que infelizmente também circulam no YouTube, né, que a internet é essa ferramenta ao mesmo tempo terrível e maravilhosa, que ele viu no YouTube um vídeo de uma pessoa dizendo que os Estados Unidos tinham desenvolvido uma máquina do tempo. Né? E uma máquina do tempo, eu fiquei confuso no começo, mas aí ele me explicou que na verdade era uma máquina de clima, não era do tempo, né? Não era de voltar, era uma máquina que controlava o clima. Aí ele falando sobre isso e meio assustado, né? Como é que alguém consegue, né, controlar o clima e tal? Esse pseudo-conhecimento que é disseminado na internet. Aí eu fui explicar a ele que, muito provavelmente, se alguém tivesse uma máquina de clima, essa tecnologia não seria escondida, porque inclusive seria muito lucrativa, né? Você conseguir fazer chuva onde não tem chuva, né? Quem não pagaria por isso, não é verdade? Então não há motivo para alguém esconder que tem isso. Só que aí a gente falando disso, acabou descambando a conversa para a origem do universo. Vocês têm, né? Vocês têm a noção de como uma conversa com a criança, ela viaja, né? Então, é incrível. Aí eu fui falar das coisas, né? De como o universo surgiu, de acordo com as teorias científicas, claro. E a gente fazia sempre um contraponto com o que ele sabe de conhecimento comum, né? De senso comum, e o que ele sabe do conhecimento religioso, inclusive, que ele tem. Aí ele
como eu vi que ele estava muito interessado na parte astronômica da conversa, eu disse a ele, amanhã na aula de informática eu vou te trazer um vídeo, um documentário, que é, inclusive, alguns de vocês já devem conhecer o documentário Cosmos, né? Ele foi lançado, não sei se foi ano passado ou foi em 2014. É uma refilmagem, na verdade, né? Na verdade não é uma refilmagem, é uma atualização de um documentário do mesmo nome, que foi feito nos anos 80, né? Falando sobre os avanços do conhecimento científico e astronômico até então. E agora, em 2014, ou foi 2015, eu não vou lembrar, outro astrofísico e divulgador científico, ele atualizou esses conhecimentos, né? Porque em 30 anos muito evoluiu, né, a ciência nesse sentido, e ele atualizou, e agora, e como é uma linguagem muito fácil e muito visual, ele disse, ele vai gostar. Levei no outro dia o documentário e a gente foi assistir junto. E à medida que a gente ia assistindo, ele ia comentando, porque ele ficou muito impressionado com o tipo de conhecimento que ele estava vendo ali, né? E o início do universo sendo ilustrado, uma estrela explodindo, né? Isso tudo é muito encantador, principalmente para uma criança, né? A imaginação, ela voa. E ele, muito curioso, ele perguntou sobre o apresentador, que é o divulgador científico Neil deGrasse Tyson. Acho que algum de vocês já devem ter ouvido falar dele, que ele é bem famoso na internet, inclusive tem vários memes. Ele perguntou desse, e o que esse homem faz? Eu disse, não, ele é cientista também, ele é astrofísico. Ele disse, é mesmo? Ele é astrofísico e apresenta o programa ao mesmo tempo? É. Ele ficou tão empolgado na hora que eu disse isso, que ele, além de apresentador, ele era cientista, que ele explodiu na hora, o menino explodiu na hora e disse, caramba, eu quero ser cientista. Isso foi muito emocionante, principalmente de perceber que, poxa vida, eu trouxe essa epifania para o menino, né? Um menino de 12 anos. Só que essa epifania durou só 5 segundos. Porque na mesma hora que ele falou isso, ele parou, ficou calado, olhando para a tela e murchou. Eu até me emociono quando falo. Porque o menino, na mesma hora que ele disse isso, ele disse, mas eu não posso. Aí eu engasguei assim, porque na hora, eu já sabia qual era a resposta, né? Mas eu tive que perguntar, mas então por que você não pode? Aí ele me falou a frase trágica, né? Porque eu sou deficiente. Vejam só, o menino tem baixa visão, ele nem percebe totalmente. Mas ele já é tão lido como pessoa com deficiência, que já inculcaram na cabeça dele essa noção de que a pessoa com deficiência, ela é só isso, ela é só deficiente. Capacitismo, minha gente, é isso. Essa mentalidade que a gente tem e não sabe que tem, de que uma criança de 12 anos não pode sonhar em ser cientista porque os olhos dela não funcionam de acordo com o padrão de normalidade que a gente imagina. Né? Essa mentalidade que entende que o ser humano vem com um padrão, e quando você se torna deficiente, como é o meu caso, você percebe que, além de um padrão de beleza que a gente tem, né, que a gente busca e almeja, que a sociedade apregoa, existe também um padrão de normalidade corporal, um padrão de normalidade física. Então, para você ser bonito e para você ser aceito que eu digo, entre aspas, né, no caso, você tem que ser de tal e tal forma, pesar tantos e tantos quilos, né, ser de tal altura, porque se você é muito alto, você também não é, se você é muito baixo, não é, gordo, não é, magro, não é. Mas, além de tudo, para você, esse padrão de normalidade, ele também prega a normalidade fisiológica, na medida do funcionamento do corpo. Então, não é bonito quem não tem uma perna, né? Não é lido como bonito quem não tem uma perna, quem não tem um braço, quem não consegue enxergar. Enfim, esse padrão, ele permeia o pensamento e a gente não percebe. Isso é capacitismo. É essa noção de que o corpo funcional, ele precisa estar totalmente funcional para que a pessoa consiga e seja capaz e até digna de circular na sociedade. Aí então, vocês vejam, eu sou deficiente, na verdade, eu sou cego, né? E o que a gente aprende quando a gente lida com a deficiência é que a sociedade, ela já lidou com essa questão da deficiência ao longo da história a partir de vários vieses, né? E existem 3 principais. Quais são eles? O viés do extermínio, que é autoexplicativo.
né, na Grécia Antiga, os guerreiros espartanos, né, o condicionamento espartano, ele apregoava, ele exigia o perfeito funcionamento do corpo. Então, crianças que nasciam com alguma deficiência, alguma malformação, elas simplesmente eram exterminadas, né? E isso não acontece assim institucionalmente mais hoje, mas pode acontecer no curso do cotidiano, né? Não é institucionalizado o extermínio hoje em dia, mas a gente sabe que pessoas com deficiência, elas são relegadas ao esquecimento e à morte por conta de suas deficiências. O segundo viés, que foi mais forte ao longo da história, é o viés do isolamento. Por quê? A partir de um certo momento na sociedade, entendeu-se que, gente, peraí, né? Eles, né, não são normais, mas eles também são seres humanos, então não vamos matá-los, vamos só isolá-los, né? A gente tira a pessoa com deficiência do meio do caminho, né? Aí então surgem os manicômios, surgem os asilos e tal, e para que a gente não se sinta culpado, enquanto sociedade, de estar exterminando um ser humano porque ele não tem deficiência, a gente simplesmente tira ele do caminho. E esse viés do isolamento, a gente sofre, a gente vê a repercussão dele até hoje, inclusive, né? Inclusive nem só com deficiência, uma pessoa com mais idade, né? Uma pessoa idosa, ela a maioria das vezes, quando ela não consegue mais cuidar de si mesma, então ela está em condição de deficiência, o que acontece? Ela é transferida para um asilo, uma casa de repouso, porque o lugar dela não é mais no convívio social, né? O lugar dela é nessa parte isolada, onde ela não pode atrapalhar, porque ela não tem as mesmas condições que as outras pessoas normalmente têm, né? E eu digo normalmente entre aspas, porque a gente vai ver que o conceito de normalidade é muito subjetivo, né? E o terceiro viés, que é o viés que a gente mais usa hoje em dia, é o viés da medicalização. O que é que isso significa? Significa dizer que toda pessoa com deficiência, atualmente, na maioria das vezes, a abordagem é de considerar ela, a pessoa com deficiência, enquanto enfermo. Então, eu tive descolamento das retinas, tive glaucoma, e esses problemas médicos causaram a minha deficiência. Então, no discurso da medicalização, o que é que acontece? Já que eu perdi a visão, eu sou doente, né? Doente da visão, e enquanto doente eu tenho que me tratar. Esse viés da medicalização, ele traz assim, várias repercussões negativas que pesam sobre as costas da pessoa com deficiência. Por exemplo, quando você diz que eu sou enfermo, qual é a reação quando você tem uma doença? Procurar a cura, não é isso? Então, existe uma pressão sobre a pessoa com deficiência de buscar a cura da sua deficiência. E a gente sabe que, na maioria das vezes, uma questão de deficiência nem sempre é reversível. No meu caso, poderia até ser, mas a medicina não avançou ainda bastante para que eu consiga ter esperança de voltar a enxergar. Mas você pense na condição de uma pessoa que teve as pernas amputadas, né? Não existe condições dela se curar disso. Mas no discurso da medicalização, o que é que se faz? Que ele substitui as pernas, porque o certo é caminhar com pernas, né? Aí vem as próteses para substituir as pernas para que ela caminhe com as pernas. O substituto é com um arremedo de cura, no caso, né? Mas tem gente que não caminha com as pernas, não porque não as tem, mas porque teve uma lesão na coluna. Aí sobre ela pesa ainda mais, porque existe um discurso que prega que ela busque reverter o problema a todo custo. E aí a gente vai chegar, inclusive, nos charlatões que prometem curas milagrosas, que prometem milagres, e esse tipo de comportamento, inclusive eu já até senti na pele também, né? No começo da minha perda da visão, né? Sempre tem a tia que vem, vamos lá na igreja, que tem a missa de cura e libertação, vamos lá no culto, vamos lá na sessão, vamos lá, vai ter um passe e tal. Essas promessas de cura que a gente ouve. E esse discurso da medicalização, por ele, não passa a hipótese de que uma pessoa com deficiência pode conviver com a deficiência e não querer revertê-la porque convive bem com ela. Então, assim, parece que é impossível, desse ponto de vista, que uma pessoa com deficiência seja plenamente feliz,
mesmo com sua deficiência, que lide bem com isso. E que seja um sujeito que passa por todas as emoções que outros sujeitos sem deficiência passam, porque mesmo, não sei se alguém aqui mais tem deficiência, né, mas eu suponho que eu seja a única pessoa aqui nessa sala que tem deficiência, mas mesmo vocês que não têm deficiência, vocês se sentem tristes, vocês se sentem felizes, às vezes melancólicos, com saudade, com raiva e tal. E vocês não têm deficiência nenhuma, então não passa pela cabeça, nesse ponto de vista da medicalização, que a deficiência ela pode ser um fator, apenas um fator, não um fator determinante que condiciona a minha vida inteira, né? Mas um dos fatores que faz com que eu tenha que lidar com a minha condição do mesmo jeito que qualquer pessoa tem que lidar com as suas próprias condições, né? Então, passa por isso. Outra consequência negativa desse pensamento da medicalização é que com ele surgem dois estereótipos, porque a partir do momento que a gente é tido como enfermo, né, uma pessoa com deficiência é tida como enferma, surgem na sociedade dois estereótipos, que são horríveis, e são palavras inclusive muito fortes, que é o estereótipo do coitado e o do herói, né? Primeiro, vamos para o coitado. Quando você vê uma pessoa com deficiência, você olha, pobrezinho, né, tadinho, bichinho, né, coitado. Ou não, se o cara tá feliz e tá, né, tá satisfeito com a vida, mas ele é cego, mas é tão feliz, né? Ele é cego, mas é tão bonito, né? Nem parece que é cego. Já ouvi muitas vezes, nem parece que é cego. Eu não sei se eu agradeço ou se eu peço desculpas. Porque, aparentemente, a minha deficiência, ela exige que eu carregue na minha atitude uma atitude de pesar, né? Esse é o viés do coitado. E esse viés do coitado, inclusive, vai desembocar no que a gente chama de exclusão social. Então, o estereótipo do coitado sobre a pessoa com deficiência, quando você olha para uma pessoa com deficiência como um coitado, o que é que acontece? Você desumaniza ele. Então, eu não sou mais um ser humano, eu sou um sujeito assujeitado, né, sem subjetividade, não tenho personalidade e preciso ser cuidado. Aí surge aquela imagem de que toda pessoa com deficiência é boazinha, pessoa com deficiência não mente, não rouba, não transa, né, não tem vida sexual e tal. Surge como se a pessoa com deficiência fosse um anjo cuja candura precisa ser preservada, né? Aí, eu estou falando isso de modo geral, mas é claro que existem níveis de deficiência, né? No meu caso, né, quem pensa que eu sou um anjo, coitado, né? Mas tá muito longe de estar certo. Mas quando você vê por exemplo, uma criança com deficiência de desenvolvimento cerebral e tal, você automaticamente tende a coitado, vitimizar, né, a pessoa com deficiência. Então, ela não tem personalidade. Esse é o viés do coitadismo. Então, por esse viés, a gente exclui a pessoa, né, sai, aí a gente vai para o isolamento, né, se ela é coitada, ela não devia estar aqui, né, ela devia estar onde ela tem suas necessidades especiais atendidas. E aí a gente vai ver que necessidades especiais também é um conceito muito complicado de se falar numa sociedade que é tão diversa, né, de pessoas com deficiência e deficiência. Depois vem o estereótipo do herói. O que é o herói? Essa pessoa com deficiência que, apesar de tudo, ela consegue manter uma atividade, né? Como no meu caso, por exemplo, apesar da minha deficiência, e percebam a gravidade do apesar da minha deficiência, eu consegui concluir minha graduação, apesar da minha deficiência, eu consegui fazer meu mestrado, apesar da minha deficiência, eu tenho uma vida produtiva. Então, eu sou esse herói, né, que inclusive o discurso midiático recorre a mim para dar esse exemplo motivador para as pessoas sem deficiência, né, tipo assim, olha só, apesar de tudo ele conseguiu, né, já fiz, inclusive até me arrependo na maioria das vezes quando eu faço esse tipo de matéria, porque ela reproduz uma ideia muito negativa que eu me esforço, eu vivo numa sociedade capacitista, né, a mentalidade é essa, de que a pessoa com deficiência ela não tem que estar no meio social. Então, como eu resisto a isso, e vem uma matéria e celebra isso, de, olha, a resistência, né? Sidney conseguiu vencer na vida, apesar de todos os percalços. O que é que a sociedade está me dizendo? Está me dizendo que você tem que se lascar mesmo, porque a gente não vai mudar,
a sociedade é difícil mesmo, a gente não vai se adaptar a você, e você, pessoa com deficiência, vai ter que sempre dar o dobro para conseguir o mesmo resultado que uma pessoa sem deficiência conseguiria, simplesmente se esforçando o suficiente. Né? Então, eu tenho que fazer o dobro de esforço para me destacar no normal, só que para mim é um destaque maior porque eu tenho deficiência. Porque ter um mestrado, né, assim, na maioria das vezes não é nada demais, né? É claro que existem questões sociais aí, ter um mestrado, onde a gente vive, a gente entende que ter um mestrado, inclusive ter até uma graduação, ainda é motivo de prestígio social. Mas na medida da normalidade, eu ter um mestrado é extraordinário. Por quê? Porque a sociedade acha que eu não sou capaz, e porque ela acha que eu não sou capaz, ela age na medida da minha incapacidade, e me lê na medida da minha incapacidade. Então, esses dois discursos, o discurso do coitado e do herói, eles são muito perniciosos, porque eles acabam desumanizando a pessoa com deficiência. Então, eu não sou mais pessoa, eu sou deficiente que não consegue nada, porque eu sou um coitado, eu sou deficiente que não tem vida sexual, eu sou deficiente que não quer casar, que não vai casar, né, que não pode ascender socialmente, ou eu sou deficiente que, apesar de tudo, e apesar de tudo remar contra ele, porque aparentemente a gente não pode mudar a sociedade, né? Quem diz que a gente não pode? Apesar de tudo remar contra ele, ele conseguiu vencer superar a própria deficiência, né? São dois estereótipos negativos que pesam sobre a pessoa com deficiência e fazem com que ela se isole, né? Então, se eu não tenho o vigor se eu enquanto pessoa, porque aí exige de toda pessoa um vigor que nem todo mundo tem. Se eu queria só me esforçar o suficiente como todo mundo, se eu não tenho esse vigor de dar o dobro, né, para conseguir a metade, então eu não sou digno, inclusive, de me expor socialmente, porque eu sou um deficiente fracassado. Né? Como é que pode? Como é que eu, enquanto deficiente, não dou o meu dobro para conseguir a mesma coisa do que os outros conseguem, dando só metade? Aí, são dois resultados negativos que a gente, inclusive, não para pensar neles, porque o capacitismo, ao contrário dos outros tipos de preconceito, ele é muito sorrateiro. Ele vem, inclusive, sobre a capa de boa vontade, né? Porque, olha só, já ouvi inúmeros relatos de colegas cegos meus que estão na rua e, de repente, alguém os aborda sem os consultar, né? E os puxam pelo braço e levam eles. Se você vê uma pessoa cega e aparentemente cega, né? Porque tem que estar óbvio que a pessoa é cega, por exemplo, né? Tem que ser visualmente reconhecível, identificável. Então a pessoa simplesmente pega pelo braço e atravessa a rua. Essa pessoa de boa vontade que simplesmente pegou a pessoa e atravessou, não sabe se a pessoa que estava ali, se a pessoa cega que estava ali queria atravessar a rua. Não sabe, não passa pela cabeça que a pessoa com deficiência tem uma vida interior própria, ela tem uma personalidade, ela tem desejos, tem anseios. A pessoa podia estar simplesmente ali contemplando o lugar. Não podia. Simplesmente olhando não, né, no caso, né? Mas, né, apreciando lá, ou está esperando alguém, um amigo que está dentro da loja, enfim. A pessoa com deficiência, sobre esse discurso capacitista, essa mentalidade, não é um discurso, é uma mentalidade, não passa pela pessoa sem deficiência, que a pessoa com deficiência tem uma personalidade, tem desejos, tem anseios então, na hora que você pega a pessoa pelo braço e não a consulta, você automaticamente está dizendo que a pessoa precisa sempre ser ajudada, quando, na verdade, uma pessoa com deficiência só precisa de ajuda quando ela precisa de ajuda. Mas aí você me pergunta, como é que eu vou saber, né, como é que ela precisa de ajuda? Existe um jeito, assim, é milagroso, vocês vão perceber. Um jeito milagroso de saber se uma pessoa precisa de ajuda é perguntar. Você pergunta para a pessoa, se você vê alguém com deficiência, né, na rua, ou qualquer pessoa, né? Você precisa de ajuda, está indo para onde, né? Se a pessoa diz não, tudo bem. Mas aí vem um cara desse, uma mulher, enfim, uma pessoa e me puxa pelo braço e me atravessa sem eu querer atravessar a rua, aí eu reclamo, mas aí na hora que eu reclamo para essa pessoa, me solta, me larga, o que você está fazendo? O que é que eu sou enquanto deficiente? Eu sou ingrato, eu sou um ingrato. Como é que pode você, eu estou aqui lhe ajudando, eu estou aqui de tão boa vontade, e você ainda não me agradece, mas eu não queria sair dali. Enfim, existe esse conceito preconcebido de que
de que a pessoa com deficiência está eternamente, constantemente em situação de vulnerabilidade. Isso não é um fato, porque uma pessoa com deficiência, e eu estou repetindo esse termo várias vezes, que é para vocês memorizarem, é, em primeiro lugar, uma pessoa. E como qualquer pessoa, ela precisa ser respeitada em sua individualidade, né? Aí a gente ultrapassa. Vamos imaginar uma sociedade utópica em que as pessoas não são capacitistas. Como é que a gente conseguiu isso? É o que a gente vem tentando estabelecer atualmente, que ao invés de a gente abordar a questão da deficiência, primeiro a gente foi pelo viés do extermínio, depois do isolamento, depois da medicalização, que agora são enfermos. A gente não quer ser tratado como enfermo, porque eu sou cego, mas eu não sou doente. Meus olhos não funcionam, mas eles estão, não me causam nenhum mal, né? Eles me causam apenas o fato de eu não conseguir reconhecer a luz. Eu não consegui registrar e reconhecer a luz. Então eu não sou doente, eu sou apenas cego. Aí o que a gente tenta, práticas o suficiente, elas saberiam que muito das dificuldades que uma pessoa com deficiência passa, assim, na questão de acessibilidade no dia a dia, seria resolvido com uma simples atitude. E é isso que a gente chama de atitude acessível. Por exemplo, como é que a gente reconhece que a gente vive numa sociedade capacitista, de uma mentalidade capacitista? Eu vou no supermercado, né? E lá no supermercado ou no banco também tem isso, né? A gente vê sempre os 2 ou 3 caixas reservados para o atendimento especial, não é isso? E geralmente esses 2 ou 3 caixas estão sempre lotados, né? Como todo caixa, né? Na verdade, né? Todo caixa. Aí, olha, o primeiro problema nisso tudo. Por que o atendimento é especial? Eu sou cego e estou lá no supermercado pelo mesmo motivo que uma pessoa que enxerga, né? Fazer compras e pagar minhas contas. O caixa não é para pagar minha conta? Então, por que é que que tipo de atendimento especial é esse que eu vou ter? Eu só vou pagar a minha conta. Eu vou fazer a mesma coisa que vocês vão fazer. Então, não precisa de um atendimento especial. O atendimento é o mesmo. É o mesmo atendimento. O que é que eu preciso enquanto pessoa com deficiência? Eu preciso de prioridade. Porque, na maioria das vezes, uma pessoa com no meu caso não, porque eu não enxergo, mas eu consigo esperar numa fila, né? Mas no caso de alguém que é cadeirante ou que tem dificuldade de se locomover, idosas e gestantes ou mulheres com crianças de colo, o que elas não precisam de um caixa especial, elas precisam do mesmo caixa que você. Só que elas precisam de prioridade porque elas não podem esperar o mesmo tempo que você. Então, se a gente vivesse numa sociedade minimamente educada e empática, não existiria a necessidade de reservar caixas especiais, porque qualquer pessoa teria a capacidade de ceder na sua vez para uma pessoa que não consegue esperar na fila. Né? Vocês percebem que esse arremedo de inclusão acaba, inclusive, né? Excluindo a pessoa, né? Porque aí ela está reservada para aqueles caixas, então não me cabe no caixa comum, né? Eu tenho que ir lá no outro caixa. E eu acho, inclusive, engraçado, eu vou contar uma experiência que eu tive, inclusive, engraçada. Bom, me diz, já disse a vocês que já ouvi várias vezes que eu não pareço, né? Que sou cego. Eu não sei o que isso quer dizer. Sinceramente, eu não sei mesmo. Mas aí eu já entendi qual é a do rolê, né? Aí eu estava apressado. Então eu fui para um caixa especial. Eu podia ir para um caixa normal porque eu não enxergo, eu, na verdade, estaria no meu direito de usufruir do caixa especial, né, do caixa reservado. Mas na maioria das vezes eu não faço porque eu entendo que tem pessoas com mais prioridade do que eu, né? Então eu não me sinto bem num caixa reservado, com eu ali em pé, no meu vigor dos 30 anos, né? Na frente de uma senhora de 70 anos. Eu não me sinto bem, mas nesse dia eu fui. E eu estava com o Wallace, que está ali, e dois jovens, não tão jovens, né? Mas assim, eu não aparente ser, mas a gente estava de noite dentro de um caixa e eu estava de óculos escuros. Eu achei que isso fosse sinal suficiente, mas eu estava errado. Né? Na verdade, na maioria das vezes eu passo apenas por metido, né? Como é que esse cara vai Mas aí tinha uma senhora atrás da gente,
na verdade 2 senhoras, né? E elas viram a gente, nós dois, lá no caixa, esperando para pagar. Uma delas, né, olhou para mim e para o Wallace e não viu motivo para eu estar ali. E, obviamente, né, visualmente não há motivo. Então ela disse, tem até rapazinho nessa fila. E passou na minha frente, né? Então, percebam como é complicado. Eu podia dar lugar a ela se ela me pedisse, né? Mas existe uma animosidade tão grande que até ser cordial fica difícil. Então, aí, essa falta de cordialidade que, inclusive, faz com que a gente, né, se feche e seja inacessível. Então, se eu vou no supermercado, num restaurante e pergunto o tamanho de um prato, a pessoa diz assim. Aí é difícil. Só que aí às vezes ela diz o peso, né, do prato. Mas eu não tenho balança, minha filha, eu não sei de memória quanto é 300 gramas assim no prato. Aí, o que seria uma atitude acessível? Seria ela me trazer o prato, né? Se é uma tigela, eu saber o tamanho, né, para tocar. Assim, esse tipo de atitude que é simples e que não exige adaptação de espaço nenhum, exige só que a pessoa tenha sensibilidade bastante para saber que ela não lida com pessoas iguais o tempo todo. E que nem eu, nem outra pessoa sem deficiência somos iguais. E nem as pessoas sem deficiência entre si. Então, essa cordialidade, essa educação seria o primeiro passo para a gente chegar nessa sociedade inclusiva, né? Plenamente inclusiva. Só que aí tem outros 500, é claro. Eu não passo por isso, mas quem usa cadeira de rodas passa muito. Por que a gente não vê pessoas com deficiência na rua, né? Olha só, dado alarmante. Na pesquisa do IBGE, no censo de 2010, que foi o último, se eu não me engano, segundo esse censo, 20% dos brasileiros se identificam enquanto pessoas com deficiência. Gente, 20%, o que é 20%? É uma pessoa a cada 5. Significa dizer que a cada 5 pessoas no Brasil, uma tem deficiência. Vocês veem uma pessoa a cada 5 pessoas na rua com deficiência? Por que é que vocês não veem essas pessoas na rua? Porque a rua não tem acesso, porque a rua não é lugar do deficiente. Porque se eu quero sair na rua, eu tenho que pedir ajuda ou tenho que me adestrar para conseguir caminhar na minha rua. Porque a rua não é acessível. Então, o que seria uma sociedade inclusiva? Seria uma sociedade com acesso universal. O que é o acesso universal? Não é o acesso adaptado, é o acesso universal. A cidade e os ambientes deveriam ser projetados de tal forma que qualquer pessoa com deficiência circulasse normalmente pelos mesmos ambientes que as pessoas sem deficiência circulam. Então, aí você vai no... E aproveitar que eu atrapalhei, falta 10 minutinhos, tá? Já atrapalhei, já dou a facada. O que é a universalização do acesso? É justamente um espaço tão inclusivo que eu, que tenho deficiência, não sou nem lido com deficiência. Porque o que é que o viés da inclusão me traz? Essa libertadora noção de que deficiência é diferente de lesão. E eu só sou deficiente porque eu vivo numa sociedade com mentalidade capacitista. Porque se eu vivesse numa sociedade em que os espaços fossem universais, eu não seria deficiente. Eu seria apenas cego. Cego seria apenas uma característica física minha. Não seria uma condição ou um estigma. No meu quarto, eu não sou deficiente. O meu quarto está organizado de tal forma que eu não preciso pedir ajuda a ninguém e eu não preciso me privar de nada para acessar tudo no meu quarto. Porque ele está organizado de tal forma que eu consigo navegar por ele sem ajuda. Então, quando a gente entende que deficiência não é uma questão médica, mas sim uma questão social, quando a gente entende que deficiência não é o meu médico que diz, o meu médico diz que eu sou cego, o meu médico diz descolamento da retina, diz glaucoma, mas quem diz Sidney deficiente é a sociedade, é a cultura que espera que eu enxergue. Então, ser deficiente não é porque eu não posso brincar porque eu não enxergo, é porque o povo não me deixa brincar justamente porque eu não enxergo. Né? Essa noção.
de que a deficiência não é uma questão médica, mas é uma questão de atitude. E é o que a gente tenta desconstruir, inclusive desconstruindo esse discurso médico de que todo deficiente é enfermo. Aí, para terminar, eu vou falar sobre os termos. Por que eu estou falando pessoa com deficiência o tempo todo? E às vezes quando eu falo deficiente, eu me sinto culpado, né? Porque é um vício de linguagem. A gente já ouviu falar muito em pessoa, portador de necessidades especiais. Esse termo ele é complicado por vários motivos. Primeiro, portador. O termo portador tem dois problemas. O primeiro, que é mais coloquial, é que portar significa carregar. Né? Quem tem porte de arma pode carregar uma arma, mas quem tem porte de arma pode deixar a arma em casa. Eu não posso deixar minha seguida em casa, eu vou carregar ela o tempo todo. Então eu não sou portador de deficiência, porque eu não carrego a minha deficiência. E se eu não carrego ela, eu não posso dispor dela, eu estou com ela o tempo todo. Mas o maior problema do termo portador é que ele justamente carrega o estigma da medicalização do discurso. Quem é que é portador? É quem tem uma síndrome ou uma doença, né? Quem tem HIV é portador de HIV, né? Aí a gente não cai mais no discurso coloquial de dizer que quem tem HIV carrega o HIV e pode deixar em casa. Mas é o discurso médico que diz que você porta uma condição de saúde, né? E a gente tem que desconstruir essa ideia de que deficiência é uma questão de saúde, deficiência é uma questão de atitude, né? A diferença entre lesão, eu sou cego porque eu tenho os olhos lesados, eu tenho a cabeça lesada também, mas eu só sou deficiente porque a sociedade me diz que eu, sendo cego, não posso, não consigo, não sou capaz de circular normalmente pelos mesmos lugares que as pessoas sem deficiência conseguem. Aí depois, portador de necessidades especiais. A gente volta lá, por exemplo, no supermercado. A necessidade não é especial, pessoal. A minha necessidade de acesso é a mesma que a de vocês. Se vocês não têm calçada, vocês não conseguem acessar. Vocês têm uma necessidade especial? Não. Vocês têm a necessidade de circular. Todo mundo, e se a gente parar para pensar assim, todo mundo tem necessidades especiais. Todo mundo, inclusive quem não tem deficiência. Né? Tem gente que precisa usar óculos, tem gente que, para caminhar melhor, tem que usar certo tipo de tênis. Enfim, todo mundo tem um jeito que precisa para circular melhor. Então a necessidade não é especial. E garantir o acesso no dia a dia, eu poder circular no dia a dia com liberdade e ser cidadão com plenitude não é uma necessidade especial, gente. Dignidade humana não é uma necessidade especial. É por isso que esse termo é problemático. Eu tenho a mesma necessidade de vocês, que é ser um cidadão com autonomia. A autonomia não é necessidade especial. A autonomia é um direito fundamental. Dignidade é um direito fundamental de todo mundo. Então, o que a gente fala hoje em dia? Apesar desse termo não ser consensual, algumas pessoas não gostam, a gente usa pessoa com deficiência, porque, primeiro, é a pessoa que vem em primeiro lugar, para lembrar que a gente também é gente, né? E depois, com deficiência, para não dizer deficiente, porque o uso da palavra deficiente me determina e me reduz, né? Então, quando eu digo que eu sou deficiente, parece que eu sou só isso. Quando, na verdade, deficiência é apenas um aspecto da minha integralidade, né? Da minha integridade. Então, eu não sou deficiente, eu tenho uma deficiência, assim como eu tenho 2 braços, assim como eu tenho o cabelo castanho, não sei se é castanho, mãe. Aí não ficou branco, não. Enfim, pessoa com deficiência. Então, quando vocês forem falar, falem pessoa com deficiência. Não usem mais o termo deficiente, não usem mais o termo portador. Não achem que é necessidade especial, porque necessidade especial todo mundo tem. Então, se todo mundo é especial, ninguém é especial, né? Todo mundo merece os mesmos direitos e as mesmas condições. E é isso, pessoal.